porque Jesus é Deus. Pelo simples fato, ele próprio declarou, Evangelho de João 10:30, disse o Senhor, eu e o meu Pai somos um. Pronto, é só isso, é só crer. Graça e paz, povo de Deus, eu me chamo Deci Azevedo. Esse é o canal que nós compartilhamos a palavra, aproveita, compartilha, se inscreve. Então nós vamos aprender hoje, querido, será que Jesus de fato é Deus? Por que Jesus é Deus? Onde está escrito? E como nós podemos entender? Então fica comigo que eu vou te dizer. Primeiramente, querido, porque ele declarou, mas muito mais do que isso. Vamos lá. Por ordem, eu escrevi alguma coisa aqui e vamos lá dizer. Primeiro, que Jesus deixou ser adorado. Na cultura judaica, o Messias prometido, Deus, Jeová, jamais poderia uma pessoa se autotitular Deus e receber adoração no lugar de Deus. Primeiro, em Isaías, querido, 42, versículo 8, disse o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra e nem o meu louvor às imagens de escultura. Era inconcebível alguém aceitar ser adorado. E Jesus, querido, deixou-se adorado. A primeira passagem que revela essa divindade de Deus na pessoa bendita de Jesus foi lá no caso de Gadareno, quando ele está lá na Gadara, na cidade de Gadara. O Gadareno, ao ver Jesus, Marcos capítulo 5, versículo 6, diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E Jesus, amado, não fez nada, ou seja, ele aceitou essa adoração. O segundo ponto que nós vemos quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram ter com ele. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram até ele. E quando ele se revela, quando ele saúda, elas reconhecem, vão para o pé de Jesus e o adoram. Então, querido, que nós vemos aqui que de fato Jesus é Deus. Então, o segundo motivo, Jesus, assim como Deus, perdoa pecados. Isso mesmo. Lá em Marcos capítulo 2, nós vemos uma cena muito interessante, quando aqueles homens quatro homens levam o seu amigo que estava paralítico, e todo o texto diz que ele cava um buraco, desce no teto. Quando o homem vem descendo do teto, e Jesus vendo, o texto diz, e Jesus vendo a fé deles quem? Dos quatro amigos que estavam levando. Jesus diz uma palavra assim, perdoados estão os seus pecados. A primeira plateia que estava lá era fariseu, escriba, e arrasou em seu coração e disse, como pode esse perdoar pecado? Pois só Deus perdoa pecado. E ele diz, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, a ti te digo, levanta e anda. E assim o homem anda e nós conhecemos a história. Então, Jesus, ele é Deus, porque na terra também ele perdoou o pecado. E terceiro, Jesus afirmou ser o eu sou. Nós vemos a história quando Moisés se encontra com Deus lá na sarça, e quando Deus tem um chamado para Moisés, e vai mandar Moisés para ser o libertador do povo dos seus irmãos, Moisés pergunta, quando o faraó perguntar, como é o nome daquele ser, daquela divindade que te enviou? Aí Deus disse, Moisés, só responda uma coisa, o eu sou me enviou. E Jesus, amado, afirmou seu eu sou. Em João 8, em 58, Jesus respondeu afirmando assim, antes que Abraão nascesse, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus se endemoniaram. Pegaram, ficaram cheios de demônios, os cantos de entrar nele. Eles pegaram em pedra para matar Jesus, porque Jesus estava afirmando ser ele. Como é que pode? Tu não tens 50 anos. Como é que tu é anjo de Abraão, nosso pai na fé? Então era inconcebível essa declaração de Jesus. E por isso, queridos, quiseram o matar. O quarto, como eu falei no início do vídeo, Jesus afirmou. Ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E mesmo assim os judeus não acreditavam. E outro relato muito forte foi quando Jesus, no Evangelho de João também, o versículo de número 14,
E o versículo 8 foi um questionamento do seu discípulo, nessa ocasião Filipe. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Mostra-nos o Pai e basta. Jesus respondeu e disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tenho me conhecido. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, querido, aqui nós temos provas irrefutáveis de que Jesus, de fato, ele é Deus na terra. A palavra do Senhor diz que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele tomou a forma de servo e habitou entre nós. E na condição humana ele foi para a morte e tomou essa morte de cruz. O que muitos não compreendem é que Jesus, com toda a glória, com toda a divindade, ele se despiu, ele veio para a terra e ele se colocou lá no ventre de Maria, numa forma humana, para nós possamos, que nós venhamos a compreender esse amor, amado. Eu sei que para muitos que não têm fé e não acreditam, é difícil acreditar nessa transformação de Jesus divino, o Deus Supremo, e se enclausurando aqui na carne. Mas foi isso mesmo que aconteceu, e aqui na palavra de Deus eu citei algumas coisas, mas muitas coisas, querido, nós vemos aqui de fato Jesus se revelando como Deus. Ele se dava algumas facetas, porque a pessoa não entende que Jesus, embora humano, ele era divino. E ele é divino. E foi glorificado e está no céu. Se você me perguntar, lá no céu eu vou ver quem? Eu vou 3 tronos, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Eu acredito. Eu vou lhe responder, não. Lá você vai ver um trono. E quando você olhar, você vai entender que aquele Jesus que estava na terra, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Espírito Santo. Ele estará glorificado com poder e muita glória. O problema é que na Bíblia, muitas das vezes, ele fala de uma forma antropomórfica, de uma forma humana, para que o ser humano possa compreender a Escritura. Mas quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado no céu, essas perguntas cessarão. Não terão mais lugar para tal indagação, porque quando nós estivermos lá com o Senhor, nós vamos entender. E que Deus e Cristo te abençoe, fique com Deus, fique na paz, compartilha essa palavra, compartilha aí, coloca aí o sininho aí para quando eu gravar outro vídeo, você ser notificado. Que Deus te abençoe e ilumine a tua mente, amém?